Bem-vindo a este ensino sobre jejum. Estou muito feliz em compartilhar este ensino com você. O jejum é algo realmente importante. A igreja, muitos lugares foram perdidos. Se olhar para a vida de Jesus, ele começou seu ministério com um jejum de 40 dias. E ele nos disse que deveríamos jejuar. Ele não disse se jejuarem, ele disse com frequência. Jejuar, e o primeiro apóstolo jejuou se quisermos viver a vida que lemos no livro de Atos. Precisamos saber o que a Bíblia diz sobre jejum. A primeira vez que jejuei 40 dias mudou minha vida. Jejuei várias vezes e posso ver pessoalmente que o jejum é um segredo para entrar na vida que lemos no livro de Atos. O jejum nos ajuda a nos humilhar para que Deus possa nos levantar. Talvez você tenha uma parede de incredulidade na sua vida, uma parede de medo, e o jejum é uma ferramenta que Deus nos deu para quebrar essa parede de incredulidade, através dessa parede, para que possamos entrar. E experimente o que Deus tem para você, para nós. Então, estou ansioso para compartilhar este ensino que vai ser sobre o que a Bíblia diz, mas também muitos testemunhos sobre o jejum. Conselhos práticos como você pode ser rápido. Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola de Pioneiros. Hoje vou falar sobre algo que estava ansioso para discutir, vou falar sobre jejum. E o jejum é algo, sim, nós perdemos nas igrejas hoje. Muitos cristãos não jejuam. E o jejum é um segredo, há tanto no jejum. E se você quer entrar e viver a vida, leímos sobre isso no livro de Atos. Se você quer ser um discípulo de Jesus e segui-lo, o jejum faz parte disso. Se você não sabe o que é jejum, jejum é se afastar do pecado. Comida, vamos com calma. Pode ser horas, pode ser dias, pode ser semanas, pode ser muito tempo onde você não come. E também um tempo mais curto onde você não come absolutamente nada. E bebi. Eu sei que muitas pessoas dizem isso, sim, mas eu jejuo. Para a minha TV, eu jejuo por outras coisas. Então eu passo talvez um mês onde eu não assisto TV e eu acho isso, claro, uma coisa boa. Mas o jejum bíblico é não comer. E às vezes não comer e beber por um período mais curto ou mais longo, porque você quer tirar esse tempo e buscar a Deus. E é isso que o jejum significa. E você vai saber muito mais sobre isso quando eu terminar este ensino. E você vai para ver como o jejum é forte. E eu acredito que esse ensino sobre jejum vai mudar muitas vidas. As vidas das pessoas, porque esta é uma ferramenta que Deus nos deu que pode mudar nossas vidas, pode mudar nossas igrejas, pode mudar nações. Jejum é tão importante. Antes de começar a falar sobre jejum, quero dizer que ainda recebemos muitos testemunhos todos os dias. Como Deus está trabalhando também através da Escola de Pioneiros. Eu adoro isso. Todos os dias novas pessoas estão se juntando à Escola de Pioneiros. E eu só quero encorajá-lo se você tem amigos e família que precisam ver isso. Então, fale com eles sobre a Escola de Pioneiros e deixe-os participar. Ontem recebi um e-mail com alguém da Alemanha que acabou de escrever um breve testemunho e me convidou para lá. E eu só quero ler aqui. Ele disse à minha família que eu estava ouvindo a aula 4 ontem à noite e meu marido estava ouvindo ao fundo. Depois disso, ele me pediu para batizá-lo. Então, às 10h30 da noite passada, enchemos o topo. E ele foi batizado. Louvado seja o Senhor.
A noite toda, noite passada, tive um sonho onde eu impunha as mãos sobre as pessoas e elas eram curadas. Foi tão real. Hoje eu orei pelo meu filho que estava com dor de cabeça e ela passou, louvado seja Jesus. E é isso que eu amo testemunhos como este. Com fé simples, ela agiu conforme a palavra de Deus. Ela batizou seu marido na banheira e um dia ela teve um sonho à noite, um sonho de Deus, e no dia seguinte colocou sua mão na primeira pessoa, seu filho, e disse: eu quero estar com você. Quem foi curado, e sei que isto é apenas o começo de algo novo. E eu amo o que Deus está fazendo pelo mundo. Desde a última vez estivemos na África do Sul. E lá eu também conheci algumas pessoas que acabaram de entrar na escola pioneira que tenho muitos testemunhos para contar. E eles estavam conosco na rua e começaram com força e me disseram que tinham visto o filme As Primeiras 11 Lições na Escola Pioneira em uma semana. E eu gosto disso. Tenho tantos testemunhos para contar da África do Sul. E porque eu quero tirar um tempo para continuar e falar sobre jejum. Fiz outro vídeo que você pode encontrar no site onde conto alguns testemunhos da África do Sul. Porque ali você vê tudo o que eu tenho ensinado aqui na Escola Pioneira e sobre o que vou continuar falando. Que tudo de alguma forma se conecta, toda a parte de ser guiado pelo Espírito Santo, curando os doentes, encontrando uma pessoa de paz sobre a qual vou falar mais tarde e como Deus está atuando. E em pouco tempo, muito curto, Deus falou com minha esposa, orou e disse. E ela orou por uma porta aberta neste Natal. Ao mesmo tempo, um rapaz na África do Sul sentiu que Deus lhe falou para nos convidar e ele nos convidou para lá. Ele fez isso por fé, ele não tinha o dinheiro naquela época. Ele agiu conforme a palavra de Deus, conforme o que Deus falou com ele. Pouco tempo depois, algumas semanas mais tarde, ele recebeu algum dinheiro na sua empresa e com esse dinheiro ele tinha dinheiro suficiente agora para nos convidar e pagar pela nossa viagem. Então ele nos enviou $9.000 americanos e era mais ou menos o custo da nossa viagem até lá. Mas depois que ele enviou isso, ele sentiu que não, eu deveria dar tudo a ele. Que entrou no primeiro pedido, eu vi tudo naquele ministério. Mas então ele contou o que essa ordem era. E também eram $9.000, só havia $2.000. Entre o que ele recebeu no pedido na família e o que ele enviou então para ele, ele apenas sabia que era Deus, era o Espírito Santo. Deus realmente o abençoou e agora, nos últimos 6 meses, por meio de sua empresa, ele conseguiu como muitos centenas de milhares de dólares. Centenas de milhares de dólares e Deus o abençoou. Então, quando chegamos lá, ele estava já abençoado. E ele também me disse, eu não falei isso no outro vídeo, mas ele me disse que viu meu vídeo e queria ser batizado com esperança. Ele queria falar em línguas, mas não conseguia. Então nos sentamos e conversamos. Então entramos em um quarto, mas quando conversamos, de repente ele entendeu do que se tratava. E fomos para um quarto, oramos por ele e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele viu em uma visão algumas palavras e quando começou a dizer essas palavras, ele estava falando em línguas estranhas. E o que também aconteceu, eu disse a esse homem, e nós sabíamos que Deus nos havia enviado para lá. Eu acabara de falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo, então eu sabia. Lá fomos enviados por Deus, então eu disse a esse homem, quero ir para essa área. Sinto que Deus quer que eu vá para essa área. Uma área muito pobre, mas ele disse que você não pode simplesmente ir lá se você não conhecer ninguém, mas eu quero ir lá. Mas o que aconteceu? Deus abriu portas, porque quando saímos na rua no primeiro dia, havia uma mulher que foi curada com muletas. Ela havia sofrido um acidente 7 meses antes e machucou o joelho. Mas ela foi curada e começou a dançar por aí. E ela disse, você pode vir. Tem um orfanato com crianças, quero que você venha e ore por elas. E onde ela mora? Naquela área que eu quero ir. Então, alguns dias depois, íamos para aquela área, mas quando chegamos lá, eu tinha esquecido, ele tinha esquecido o telefone dele.
o número para ela e íamos ligar para ela quando estivéssemos lá, íamos nos encontrar na delegacia. Então, porque não tínhamos o número de telefone, fomos até a delegacia e comecei a falar com o policial. E ela veio e o policial sabia que éramos cristãos e ela conversou com ele. E a polícia, chefe, ele disse, vocês são enviados do céu, entrem. E nos levou ao seu escritório, mostrou-nos várias escrituras que ele tinha acabado de anotar alguns dias antes. E disse, precisamos ver Deus nesta área, você pode orar por nós? Então, de repente, estamos na delegacia orando pelo chefe, orando pelas pessoas que trabalham lá, e ele quer que meu amigo volte mais tarde para orar pelas pessoas. Quem está na prisão? Então, Deus abriu portas incríveis. Fomos à casa dela e foi fantástico. E havia um menino de 4 anos que não conseguia falar, e ele começou a falar pela primeira vez na vida. Ele foi curado. E quero dizer que tudo foi tão intenso, porque é exatamente sobre o que venho ensinando e sobre o que vou ensinar na próxima vez. Escola pioneira que somos chamados como discípulos de Jesus para sermos guiados pelo Espírito Santo. Deus falou com minha esposa orou, Deus falou com ele nos convidou ao mesmo tempo que minha esposa. Oramos e chegamos lá sem saber quem era o Senhor. Eu não sabia como eles eram, eu não tinha falado com eles por telefone ou Skype, mas nós simplesmente sabíamos que era Deus, então estávamos em paz, porque Deus nos enviou para lá. E lá ele foi batizado com o Espírito Santo, lá vivenciamos, eu disse, sinto que devo ir para essa área. E nós conhecemos uma mulher na rua que foi curada, que estava morando lá, e chegamos lá e a polícia... Algo aconteceu com a delegacia, então agora estamos trabalhando com eles e meu amigo vai voltar lá e iniciar uma igreja em sua casa e ajudar as pessoas no mundo. Estava me assustando ali. E é isso que eu vejo em Lucas 10, Jesus dizendo, saia, cure os doentes. Doente, espalhe o evangelho, encontre uma pessoa de paz, vá até a casa dela, sente-se, coma e ore, e beber o que servirem. Vou contar muito mais sobre isso, mas vou falar mais sobre Lucas 10 mais tarde. E então eu te encorajo a entrar no site e ver todo o depoimento, são 20 minutos, onde eu realmente compartilho muitos detalhes. Onde você vê como o Espírito Santo está te guiando de maneira incrível. Mas antes de começar, eu tenho um pequeno trailer, é só 1 minuto e eu sou da África do Sul e quero mostrar aquele trailer para você e você também vê a mulher com a bengala que foi curada. Quem nos convida para casa mais tarde? Apenas 1 minuto e você tem uma ideia de como era na África do Sul. Até a próxima vez, viva longo e próspero. Sim, foi na África do Sul e eu tenho mais vídeos no site onde você pode ver mais da África do Sul. Quero dizer que Deus está fazendo coisas incríveis pelo mundo e mal posso esperar para ver o que Deus também vai fazer através deste ensino, então eu começarei a orar. Deus, eu te agradeço pelo que estás fazendo, agradeço-te pela África do Sul, agradeço-te pelo que estás fazendo ao redor do mundo, agradeço-te por todos os testemunhos que estão chegando, pela escola pioneira. Deus, eu peço agora por este dia, peço por este ensino sobre jejum, Deus, peço que você me ajude, guie-me pelo seu Espírito Santo, para dizer o que você quer que eu diga e eu oro por todos que estão assistindo este vídeo, para que vejam o que a sua palavra diz sobre jejum vai ser. Serão uma revelação para eles. E isso vai ser algo que eles vão começar a fazer e vai mudar a vida deles, Deus. Vai ser o começo de algo. Eu sabia na minha vida da mesma forma que foi o começo de algo novo na minha vida.
Deus, eu oro para que você lhes dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para receber tudo. Hoje, Deus, em nome de Jesus, amém, o que tens para nós? Jejum. Eu estava na Polônia 1 ou 2 anos atrás e estava tendo algumas reuniões. E um dia eu estava por aí contando algumas histórias e participando de reuniões. E eu estava um dia dirigindo em um carro com um cara lá e eu estava dirigindo. Estamos indo para outra cidade para ter uma reunião. E ele ficou tão impressionado com o testemunho que eu estava contando. O testemunho de como Deus estava agindo, o Espírito Santo curando, como as pessoas são salvas. E ele ficou realmente impressionado porque grande parte disso era algo que ele nunca tinha ouvido antes. Então, quando estávamos sentados no carro, ele disse: Torben, qual é o segredo? Por que você vive essas experiências? Qual é o segredo? E fiquei um pouco surpreso com essa pergunta. Então eu estava tipo, o segredo, não tem segredo, é Jesus, é só sobre Jesus. E ele disse, não, qual é o segredo? E eu disse, não há segredo, sim, mas o que você faz diferente das outras pessoas? E quando ele disse isso, o que você faz diferente das outras pessoas? De repente me veio à mente. Jejum. E eu vi isso. Para muitas das outras pessoas, eu sabia o que fazemos na Dinamarca, o que é normal. É normal não jejuar ou jejuar apenas um dia aqui, 3 dias ali. Estive jejuando por 40 dias, estive jejuando por 20 dias, jejuo bastante e vi isso. Ficou claro para mim novamente que, uau, jejuar é um grande segredo na minha vida também. E o que vou fazer agora é dar-lhe algumas lições sobre jejum. E então vou compartilhar algumas da minha própria vida. Como eu jejuei, o que o jejum fez na minha vida. E depois vou dar alguns conselhos práticos sobre como jejuar. Porque, de novo, eu vi que jejuar era o segredo da minha vida. Foi a primeira vez que orei por pessoas doentes que foram curadas e vi pessoas sendo salvas e aquelas foi algo que aconteceu. Jejum. A primeira vez que vivenciei algo forte onde Deus me guiou. Com o Espírito Santo foi por um período de jejuando. Pela primeira vez experimentei um sonho muito forte onde Deus me guiou. Passei por um período de jejum e posso ver que na minha vida houve períodos em que não consegui avançar. Então eu jejuei e foi como se eu tivesse uma revelação e alcançasse um novo nível. E lá continuei, jejuei novamente e vivenciei algo novo e prossegui. Então o jejum é realmente poderoso. Mas o que a Bíblia diz sobre jejuns? Quero começar com algo sobre o qual falei um pouco na lição 6. 5 e 6, onde eu falava sobre cura. Cura dos doentes. Há um lugar em Mateus 17 onde eles foram até os discípulos de Jesus com um cara que tinha um demônio e queriam que os discípulos expulsassem o demônio e eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus chegou e repreendeu aqueles discípulos de verdade e então libertou a pessoa de um demônio. E depois perguntamos a ele, por que não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus disse, li aqui que foi por causa da sua própria fé que Jesus Cristo nasceu. Foi por causa da sua própria crença e ele continua dizendo, se você tiver fé, tudo será possível para você. Então eles não conseguiram expulsar o demônio por causa da incredulidade deles. E então ele diz isso. Esse tipo não sai exceto por oração e jejum. E eu tenho te dito antes, houve muitos mal-entendidos ali, porque muitas coisas que era o demônio que não podia sair a não ser por meio de oração e jejum. Se tivessem orado e jejuado, então o demônio sairia. Saiam. Mas o problema não era o demônio, o problema era o deles mesmo. Crença é o que ele está dizendo, esse tipo não sai exceto por oração e jejum. E eu quero dizer algo aqui, porque
O que os discípulos vivenciaram lá foi que antes disso eles tinham visto muitas curas, eles tinham experimentado muitas coisas. Mas lá eles encontraram um muro, uma parede de descrença, não? Lá eles tinham descrença, não era como se não tivessem fé para outras coisas, porque eles já tinham visto milagres antes. Mas lá eles chegaram a um lugar onde eles vivenciaram a descrença, onde talvez eles tenham sentido medo. Havia um lugar onde eles não podiam romper e lá Jesus disse: é gentil, isso é justo, isso é incrédulo. Não sai exceto por oração e jejum. E pessoalmente eu vi isso na minha vida, vez após vez. Cheguei a um período da minha vida em que me deparei com uma parede, uma descrença, uma parede de medo, algo que eu não conseguia superar. E eu tenho caminhado com Deus e simplesmente me deparo com esta parede e não consigo ultrapassá-la. Mas quando estive jejuando, quando estive orando, posso ver que através da oração e do jejum, essa parede foi aberta. Me afastei e consegui um avanço na minha vida. Eu posso ver isso repetidamente na minha vida. A primeira vez que jejuei, nunca curei um doente, nunca expulsei um demônio, nunca conduzi alguém a Cristo. E porque foi a minha experiência de que nunca tinha feito isso. E naquela época eu não sabia como dar a partida, não tinha ninguém para me mostrar como fazer isso. Como? Então eu estava sozinho de muitas maneiras. E por que eu estava sozinho? E porque eu não tinha tanto para observar. Acabei de ver um grande muro à minha frente. E foi tão difícil romper essa barreira. Mas aquele dia, aquele momento, decidi jejuar 40 dias. E através daquele jejum, algo mudou na minha vida. E eu atravessava aquela parede e quando eu consegui romper aquela parede, foi muito mais fácil para mim e eu pude continuar fazendo isso. Depois cheguei a uma parte onde senti o medo me atingir novamente. E senti a incredulidade tomar conta de mim. O que aconteceu? Novamente eu experimentei que quando jejuava, parecia que eu ganhava força para romper. O medo desapareceu, a descrença se foi e de repente eu tinha a fé simples, então eu consegui romper. Então acredito que o jejum é importante para nós para conseguir avanços na vida. E é isso que Jesus está falando aqui. Há muito mais sobre jejum que eu quero dizer. Uma coisa importante sobre jejum, que o jejum tem a ver com isso. Orgulho. Jejum lida com o orgulho em nossa vida. Orgulho é um grande, grande problema. O pecado é algo sério também. O orgulho é, de certa forma, o primeiro pecado que vimos no mundo, Lúcifer, Satanás. Ele queria ser como Deus queria ser mais e por causa desse orgulho no coração, Adão e Eva, era tipo, se comermos dessa árvore, vamos adquirir muito conhecimento, vamos ser como Deus. E o que foi isso? Isso foi orgulho. E o que aconteceu? A Torre de Babel. Você pode olhar através da história. Saul, Davi, você pode ver que existem muitos exemplos na palavra de Deus, onde há grandes, grandes problemas. É um grande pecado, é orgulho. E o jejum é importante. Quando você quer lidar com o orgulho, e eu acho que orgulho é algo que todos precisam enfrentar. E Jesus diz muitas coisas sobre o orgulho e sobre ser humilde, sobre não nos exaltarmos. E uma coisa que ele disse aqui, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, se você se exaltar, se você for do tipo,
Ó, eu quero ser como Deus, eu sou mais assim. Você vai ser humilhado, ele vai te derrubar. Mas se você se humilhar diante de Deus, ele vai te elevar. É isso que a palavra diz. Exalte-se e seja humilde, e quem se humilhar será exaltado, esgotado. E isso é o que exatamente? Isso é você vê com Satanás, Lúcifer, e o que você vê com Jesus. Lúcifer se exaltou e foi humilhado. Mas Jesus se humilhou e foi exaltado, e essa foi a verdade. Um grande segredo também é o que você vê na vida de Jesus. Jesus era um homem humilde. Jesus, ele não tinha muito orgulho na sua vida. Ele se humilhou diante de Deus, diante das pessoas, e por isso ele foi capaz. Ele foi elevado. Você pode ler sobre isso também em Filipenses 2. Versículo 5, onde a Bíblia diz que você deve ter a mesma mente que estava em Jesus Cristo. Ele que era como junco de Corfu não achou que era como uma conta de borracha desistir disso, e ele se tornou como homem. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Sim, até a morte na cruz. Então, o que Jesus fez? Ele se humilhou e se tornou obediente. E, portanto, Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que é acima de todos. Nome pesado. Então, o que Jesus fez? Jesus se humilhou e se tornou obediente. E, portanto, Deus está nos elevando. Ele e dando-lhe o nome acima de todo nome. Como Tiago diz, humilhe-se diante do Senhor e ele te exaltará. Eu quero saber quem vai nos humilhar. É Deus ou somos nós? A Bíblia diz, quem se exalta, ele diz, você mesmo. Então cabe a nós, a você e a mim, cada um de nós que nos humilhemos. E quando nos humilhamos diante de Deus, ele vai nos exaltar. E é isso que o Salmo 35:13 está dizendo. Davi, ele diz, eu humilhei minha alma com jejum. E é isso que vamos experimentar, que quando nos humilhamos diante do Senhor, quando jejuamos, vamos colocar assim, quando você jejua, você vai se humilhar diante de Deus, você vai humilhar sua alma e por causa disso, Deus vai te exaltar, Ele vai te elevar e isso é muito importante. Eu experimento muitas coisas incríveis, tenho muitos testemunhos surpreendentes e estou simplesmente maravilhado com o que Deus está fazendo. Por meio desse ministério em todo o mundo agora. Quando vivo tantas coisas, qual pode ser o meu problema? Orgulho. O orgulho é uma grande coisa. Muitas pessoas têm problemas com orgulho e se você recebe muito... Sempre uma resposta muito positiva. Você pode se orgulhar, você pode se tornar isso. Mas para mim, não vejo isso como o grande problema da minha vida, porque eu jejuo e o jejum me ajudou a me humilhar. Isso me ajudou para mim, que eu dependo de Deus e é Deus quem trabalha, não eu. E quando estou fora em reuniões em diferentes países, todos dizem o mesmo. Torben, você é como nós. Você não é como uma grande celebridade. Eu te vi na TV e pensei que você estava lá em cima, mas você é como nós. E eu adoro ouvir isso. Mas nem sempre é isso que vemos. Vemos muitas pessoas que se tornam orgulhosas.
E mudança, eles começam no espírito, mas terminam na carne. E o problema é, frequentemente, tem a ver com essas coisas. Mas quando você jejua, quando eu jejuo, me torno muito humilde, porque ao jejuar me sinto fraco. Eu realmente me torno fraco na minha alma, me torno fraco na minha carne. Sim, eu me torno forte no meu espírito, mas me torno fraco. E porque sou fraco, eu sei que não sou eu quem tem a honra, é Deus quem age através de mim. Porque na minha carne não há nada de bom, eu não consigo fazer, é tudo pelo Espírito. O jejum é muito importante para lidar com o orgulho e depende de nós jejuarmos. Então lidamos com o orgulho, nos humilhamos diante de Deus para que Ele possa nos erguer. Outra coisa que o jejum tem a ver, disse ele, eu humilho minha alma com o jejum. Tem a ver com a alma. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a alma. A alma é onde nossa vontade está, é o nosso intelecto, são as nossas emoções. E eu tenho isso anotado aqui. Então, a alma é a vontade deles. Eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. A alma é o intelecto, eu penso, e a alma é a emoção, eu sinto. É tão interessante se olharmos para essas coisas, porque nós, como discípulos de Jesus Cristo, não devemos viver por isso, pelo que eu quero, eu penso, eu sinto. Mas muito frequentemente é o que sai da boca das pessoas. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso. Ei, o que fazer? Consegui eu acho que deveríamos fazer isso, eu acho isso, e o que Deus acha? Ei, eu sinto que, e o que Deus sente? Eu sou crucificado com Cristo. Morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Já não é o que eu quero, eu sinto, eu desejo. Eu acho. O que é importante agora é o que Deus pensa. E eu tenho aqui, Deus diz que o que você quer não é importante. O que você pensa não é importante. O que você sente não é importante. Mas a maioria dos cristãos hoje vive por isso, né? E o jejum lida com essas coisas, porque o jejum faz isso quando você jejua. Você nega à sua alma o que ela está desejando. E a alma está clamando e gritando, dê-me comida, estou com fome. Mas você ensina sua alma a ficar quieta e obedecer. Como Davi dizia, minha alma adora a Deus. Ele estava ordenando que sua alma adorasse Deus. Ele estava tomando comando sobre sua alma. E para mim, minha alma quer fazer muitas coisas. Mas através do jejum, eu nego à minha alma o que ela quer fazer. E ela tem que aprender a obedecer à minha vontade, à vontade do Espírito. O Espírito dentro de mim, a vontade de Deus. Não é o que eu sinto, é o que Deus sente. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. O que eu quero fazer é a vontade de Deus. Então, trata-se de fazer a vontade de Deus. E em Mateus 6 ou Mateus 7 você pode ler isso. É Ele quem faz. A vontade de Deus. Quem tem em um? A vida eterna. É Ele quem faz a vontade de Deus. Jesus está dizendo. O importante é ser um homem de Deus. Ser um homem de Deus, ser um homem de Deus, ser um homem de Deus. É a vontade. Deus, né? O jejum é tão forte porque o que o jejum faz? Jejum é que temos alma, espírito, carne. Rápido e faça isso. Eu nego meu corpo, vamos dizer corpo, eu nego ao meu corpo o que ele deseja. Nego à minha alma o que ela clama, comida, comida, comida.
mas quando eu os nego isso, eles se tornam fracos. Ao mesmo tempo, eu dou ao meu espírito muitas coisas, então minha carne se torna fraca, meu espírito se fortalece. E é por isso que em jejum é muito mais fácil ouvir Deus. Eu tive sonhos no jejum da última vez que jejuei por 20 dias. Eu tive 2 sonhos muito fortes naqueles 20 dias. E eu quero dizer que o jejum em algum momento, posso te contar um dos sonhos agora. Em um dos sonhos, enquanto jejuava, foram 20 dias que jejuei. Na última vez tive 2 sonhos. Em um dos sonhos eu estava em uma igreja estadual, era como uma igreja luterana. E eu estava, de repente, em uma igreja luterana, em um sonho. E olho para mim mesmo e vejo as roupas, a vestimenta em mim, como um padre na igreja estatal. E eu olhava para baixo e estava tipo, uau, o que faço aqui? E o que faço com essas roupas? E para mim, eu não tenho a tradição de uma igreja estatal na Dinamarca, a igreja luterana. Então, para mim, de repente, estar em uma igreja estatal com pregadores e uma vestimenta, uma roupa de padre em mim, foi muito especial. E eu estava tipo, o que eu faço aqui? E olhei ao meu redor e havia 2 padres, e um dos padres foi até as freiras e disse, o que eu faço? Também o púlpito, e então ele disse, Torben Søndergaard está aqui, e ele veio para curar os enfermos e nos ensinar a fazer o mesmo. E quando ele disse isso, eu fiquei tipo, como assim? É por isso que estou aqui. E fiquei tão surpreso, porque isso não é normal de fazer numa igreja luterana. E o padre disse, suba aqui, Torben. E eu subi ao lado dele e fiquei tão surpreso, e ele disse, faça o que você deve fazer, o que você normalmente faz. E eu fiquei tipo, ok, obrigado. E eu olhei ao redor e fiquei tipo, em uma igreja estatal. Então eu simplesmente imaginei que estava em uma missão, tentando esquecer onde eu estava. Então pensei, quem disse para descer? E orei pelas pessoas no sonho que foram curadas. E então eu ouvi um barulho atrás de mim e virei, e os 2 padres estavam atrás de mim. Um estava curando um doente e o outro expulsando um demônio. E quando me virei, vi que havia acordado. E eu acordei do sonho e foi tão intenso que eu sabia que era Deus. Foi Deus quem me deu aquele sonho. Não era apenas um sonho, era um sonho. Um sonho de Deus. Então, algumas horas depois, eu estava com meus amigos. E eu lhes disse, Deus me deu um sonho esta noite. E eu contei a eles sobre o sonho e disse, eu não sei exatamente o que o sonho deve significar. Talvez seja uma foto ou algo assim, não tenho certeza. Mas vamos orar e esperar por Deus. E lá nós oramos e esperamos por Deus. Uma hora depois, eu recebi um e-mail de um padre da igreja estatal luterana na outra Dinamarca étnica que escreveu, para mim, olá Torben, você pode vir neste domingo e nos ensinar a curar os doentes? E quando vi isso, fiquei tipo, nossa, eu sabia exatamente que era o sonho. E foi interessante porque na sexta e no sábado eu estava fazendo outra coisa. Alguma coisa ou outra, e sábado não foi um bom dia, mas como minha esposa me disse, olha, é de Deus, então você tem que ir lá. Então eu sabia que era de Deus, eu sabia que tinha que dizer sim porque tive o sonho. E quando conversei com o pastor e o padre sobre isso, ele ficou tão empolgado porque eles acabaram de ter uma reunião na semana anterior onde falaram sobre a totalidade de ser guiado pelo Espírito Santo, algo que queriam ter mais. Mas e eles queriam receber a cura, e então sentiram que deveriam me contactar, e na mesma noite Deus me deu um sonho, que eu deveria ir lá e curar os doentes e ensiná-los. Eles. E eu fui lá e aconteceu, e o padre rezou pelo primeiro que foi curado e começou. E estive lá por cerca de 15 anos agora. Desde então, e muitas coisas estão acontecendo lá agora. Então você consegue ver, o Espírito Santo me deu um sonho forte. Foi um dos 2 sonhos que tive. Através desse jejum. Então, jejuando é criar um lugar onde é fácil ouvir a voz de Deus, é fácil deixar a palavra mudar sua vida. Porque você nega essas 2 coisas, a alma e seu corpo algo, e você dá ao seu espírito muitas coisas. Então ele se torna fraco e o espírito se torna forte. E lá você pode romper a uma parede.
Não é fácil romper a parede, mas quando você jejua, ela se torna fraca, mas o espírito se fortalece e então você pode romper. O jejum é realmente importante. É uma coisa grande. Vamos continuar agora e, como em tudo, sempre começar olhando para Jesus. É o que eu sempre digo, comece olhando para Jesus, comece olhando para os primeiros discípulos. Sempre que se trata de teologia, sempre que se trata de prática, pratique a vida. Comece sempre olhando para Jesus e depois vá olhar para os primeiros discípulos. Eles fizeram o que Jesus havia ordenado e o que Jesus estava fazendo. Se olharmos para Jesus, o que Jesus fez ao receber o Espírito Santo? Ele começou jejuando. E foi interessante que imediatamente ele recebeu o Espírito de Deus. E quando ele começou o seu ministério, iniciou com um jejum de 40 dias, e lemos isso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando jejuou 40 dias e 40 noites, depois se enforcou. Deus. Então, o que lemos aqui? Lemos que Jesus recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi quem o guiou para o rápido, para fora na selva, onde ele jejuou 40 dias e 49 noites. E lá ele foi tentado por Satanás. E a primeira coisa com que foi tentado tinha a ver com essa necessidade, tinha a ver com isso. Eles precisam da alma dele, há pão, há uma pedra, é só levantar. Ore para que Deus crie pão e você possa comê-lo. Mas ele disse que não, o homem não deve viver apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas sua alma foi tentada, sua alma, seu corpo queria pão, mas ele recusou, porque não era o que Deus queria para ele lá. Ele queria que ele jejuasse, queria que ele buscasse Deus e fosse guiado pelo Espírito Santo. Aquele jejum, e você lê que quando ele saiu do jejum, ele saía no poder do Espírito Santo, Espírito. Então ele entrou guiado pelo Espírito Santo e ele saiu no poder do Espírito Santo. E isso é pessoalmente o que eu experimentei na primeira vez que jejuei. Para a minha vida foi a mesma, nunca tinha visto o poder de Deus. Comecei a buscar Deus porque queria ter isso e o Espírito Santo me permitiu, me levou a um jejum de 40 dias onde Deus fez muitas coisas. E quando saí desse jejum de 40 dias, para mim, eu saí no poder do Espírito Santo. Algo mudou na minha vida. Fui humilhado a Deus e Ele é bom para mim. Indo me exortar, neguei minha vontade, o que era, o que queria ter. Assim foi fácil para o Espírito tomar conta. E você lê sobre isso em Mateus 4, em Mateus 6, o Sermão da Montanha, Jesus ele está ensinando e dizendo coisas diferentes. Ele está dizendo que não devemos ser como os fariseus, onde fazemos muitas coisas para ser visto pelas pessoas. Ele está falando sobre doar. Ele disse para não doar onde todos vêm e doar por essa razão, porque então você não será abençoado. Não dê aquilo assim. E ele falava sobre orar e jejuar. Não faça isso para que as pessoas possam ver você. Então ele está falando sobre fazer coisas como você faz da maneira errada e como você faz da maneira certa. Caminho. E o que é interessante é que no versículo 2 ele diz, quando você dá, e então ele está falando sobre isso. Então ele está dizendo no versículo 5, quando você ora, e ele está falando sobre isso. E então ele diz, você jejua. Ele não diz quando você dá, quando você ora, se você segue. Rápido não. Ele está falando sobre quando você ora, quando você dá.
E quando você jejuar, se você encontrar um discípulo de Jesus, não ore, ele para de orar, ele não ora mais. Você sabe que para essa pessoa vai ser difícil. Para essa pessoa vai ser assim, vai ser ladeira abaixo. Você não pode ser um discípulo de Jesus sem orar. E esperamos que o discípulo de Jesus seja alguém que ora. Ore. Esperamos que o discípulo de Jesus seja alguém que dá. Você não pode ser um discípulo de Jesus. Não é fácil para um homem rico entrar no reino de Deus. Tudo o que temos pertence a Deus. E se você apenas acumular, então há algo errado no seu coração. Jesus não é seu Senhor. Deus não é seu Senhor. Mormon é seu Senhor. Sim, você pode ser rico. Sim, você pode ter dinheiro, mas sempre tem que dar e será uma pessoa que dá muito. Todos somos chamados a doar, seja muito ou pouco. Nós, como discípulos de Jesus, temos que é chamado a doar. Talvez você devesse rezar e dar $10 mil para essa pessoa, $10 mil para esse ministério. Talvez você deva dar algum dinheiro para pessoas na igreja que têm problemas. Nós somos chamados a doar. Os presentes devem fazer parte da nossa vida, como o homem que vendeu sua esposa para o diabo. Coloque a primeira semente aqui para que possamos ir até lá e Deus o abençoou. Mas seu coração, ele é um homem humilde. Ele não está tipo, uau, mas Deus o abençoou. Então, dar é parte da nossa vida. Orar é parte da nossa vida. E se você encontrar Deus, discípulos que não rezam, que não doam, você sabe, todos nós sabemos que há algo errado no coração deles. Você também encontra discípulos que não jejuam. Você encontra cristãos que não jejuam? E a verdade é, sim! Porque a maneira como vemos é como quando você doa, quando você reza. E se você vai para uma escola bíblica um dia e jejua, ou se está ministrando em uma igreja e jejua. Mas isso não é só para o ministério, é para todos. Ele diz que nosso Senhor Jesus espera que nós doemos. Ele espera que oremos e espera que jejuemos. É por isso que ele diz, quando vocês doarem, quando orarem e quando jejuarem. Rápido! Nós somos esperados para jejuar. Jesus espera que nós, você e eu, jejuemos. E a coisa interessante aqui também é que o que eu cresci ouvindo quando entrei na igreja, nos primeiros muitos anos, é que eu não tinha ouvido falar de ninguém que jejuava. Não foi jejum. Eu não ouvi nenhum ensinamento sobre jejum. Você não falou sobre jejum. E quando alguém estava fazendo uma pergunta sobre jejum, não fale sobre isso porque você não jejua na frente das pessoas, você jejua. Esse site spot e se tornou quase como se não fosse permitido falar sobre isso. Mas falamos muito sobre orar, falamos muito sobre doar. Mas jejuar, não. Faça isso diante de Deus e não diante das pessoas. Vamos lá, Jesus não diga que não é permitido deixar outras pessoas saberem que você está doando e jejuando e orando. Se eu quiser dar muito dinheiro, preciso conversar com minha esposa sobre isso. Porque estamos juntos nisso. Quando eu jejuo 40 dias, não consigo jejuar. 40 ou 20 dias, 100 pessoas. Sei disso porque perco muitos quilos e as pessoas perguntam, Torben está doente? E minha esposa dirá, não, ele não está doente. Ele está jejuando, ok, agora estamos relaxando isso. E também quando jejuamos, vamos a jantares em família. Temos que ir a festas de aniversário e sim, eu não como. Então não é como se as pessoas não soubessem que estamos jejuando, mas eu não escrevo no Facebook. Olhe para mim, porque então não funciona. Olhe para mim. Eu jejuo todos os dias. Não. Jejuar diante de Deus, orar diante de Deus, dar diante de Deus. Mas Jesus não está dizendo que é impossível. Ele não diz que não devemos falar sobre isso, mas isso é o que eu vivenciei quando se trata de jejum.
Não fale sobre isso, porque não faça isso na frente das pessoas. E por causa disso, ninguém está ensinando sobre isso, e por causa disso as pessoas não sabem. Você consegue ver? Especialmente quando falamos muito sobre doar, falamos muito sobre orar. Não estamos falando sobre jejum. Se não devemos falar sobre jejum, era o que Jesus estava dizendo. Então não deveríamos falar sobre doar e não deveríamos falar sobre orar. Em Lucas 5, Jesus também fala sobre jejum, porque algumas pessoas estavam perguntando a Jesus sobre o jejum. Os discípulos de João estavam jejuando, os fariseus estavam jejuando, mas naquele momento os discípulos de Jesus não jejuavam. Estavam comendo e bebendo, e então Jesus falou com eles sobre o noivo. Ele é o noivo e disse a eles: você pode fazer o filho da câmara nupcial jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão os dias em que a sala certa será tirada deles. E naquele dia eles estavam jejuando. Então, o que Jesus diz aqui? Jesus diz para pessoas, sim. O discípulo de João está jejuando, o discípulo dos fariseus está jejuando, mas seus discípulos não estão jejuando agora, porque eles estão juntos com Jesus. Mas vai chegar um dia em que Jesus será levado. Naquele dia eles vão seguir. E que dia é esse? Esse dia é agora. Jesus está no céu, ao lado direito de Deus. Então agora Jesus foi levado de nós, o noivo. E agora estamos jejuando e um dia ele vai voltar. E nós vamos estar com ele. Então, quando Jesus está falando com seus discípulos sobre jejum, não é como se você jejuasse quando você jejua. Então, agora vamos continuar e vamos olhar para primeiros discípulos, se eles eram realmente rápidos, no modo como Jesus disse e como estavam fazendo isso. Vamos ao livro de Atos, onde você pode ler que eles jejuaram, os primeiros discípulos jejuaram. Podemos ler aqui que enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo diz: prepare Barnabé e Saulo para a palavra para a qual os chamei. Então, o que você lê aqui? Quando eles serviram ao Senhor e jejuaram, o Espírito Santo disse. Estavam em um período de jejum. E aqui você lê que nesse período de jejum, o Espírito Santo disse a eles que deveriam selecionem Barnabé e Saulo para este trabalho. Então, quando jejuaram novamente, continuaram jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Então, a última vez que falei sobre ser guiado pelo Espírito Santo, e você viu que o Espírito Santo era uma grande parte da minha vida, da primeira igreja, mas o jejum também era parte da primeira igreja, e foi quando estavam jejuando, você lê aqui, que o Espírito Santo falou com eles, e quando estavam jejuando, colocaram as mãos e os enviaram. O jejum era uma coisa tão grande, que quando Paulo fala sobre sua própria vida, isso, o que ele tem para mostrar em sua vida que o torna um verdadeiro líder. Discípulos são verdadeiramente apóstolos. Me siga, de Jesus Cristo. Então ele diz muitas coisas pelas quais passou. Ele tem uma lista inteira de coisas pelas quais passou. Isso realmente o torna um discípulo, seguidor de Jesus. E você pode ler isso em 2 lugares. Em 2 Coríntios e no capítulo 6, ele está falando sobre 2 lugares. Em 2 Coríntios. E no capítulo 6, ele está falando sobre 2 lugares. Por entre Listras e prisão. Esse é o que você acha? Um livro. Jejum. E em outro lugar, ele diz que em fome e sede. E em jejum, frequentemente, em frio e nudez. Então você vê aqui que o jejuar era algo que Paulo fazia frequentemente. O jejum era o que ele adotava também como um exemplo para mostrar às outras pessoas que ele era um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. É isso que ele diz. Então o jejum era parte da vida de Paulo. O jejum era parte da vida dos primeiros discípulos. Mas não é só no Novo Testamento.
Você pode ler sobre isso desde o começo no Velho Testamento. Podemos pegar o livro de Esther. Havia uma rainha, Esther, uma judia que se tornou rainha. E lá estava Hamã. Hamã queria matar os judeus em Mordecai. Então ele criou um galope, marroquina. Mas o que eles fizeram? Jejuaram, e porque jejuaram, tudo virou de cabeça para baixo. Então o criador do galope para enforcar Mordecai e um dos judeus para morrer. Ele foi quem se levantou pendurado naquilo e Mordecai e todos os judeus sobreviveram. E você lerá no livro de Êxodo, onde dizem: reúna todos os judeus que estão presentes em Shulem e faça jejum por mim. Coma e beba por 3 dias e 3 noites. Então aqui está um exemplo onde você lê que o jejum mudou tudo no Antigo Testamento. Com Jonas e a baleia. No livro de Jonas e Nínive, eles são os reis. Ordenou que todos jejuassem também e tudo mudou. Então o jejum foi uma grande coisa do Antigo Testamento. Jejuar era algo que mudava as correntes das pessoas. Pessoas salvas, uma nação foi mudada por causa do jejum. E também podemos levar outros no Antigo Testamento, tá? Que estavam jejuando. Moisés estava jejuando, Elias estava jejuando, Samuel, Davi, Esdras, Neemias e assim por diante. Pegam muitos dos outros profetas jejuaram. No Novo Testamento, temos Jesus e os primeiros discípulos, os profetas no Novo Testamento. Ana, João Batista e seus discípulos jejuando. Muitas pessoas. Pela Bíblia. Jejum. Então, o jejum não é uma coisa pequena. Jejum é uma coisa grande. Há um segredo no jejum. Você conhece essa escritura de 2 Crônicas? Crônicas 14. Eu tenho aqui, se meu povo, eu chamo pelo meu nome com o jejum. Eu humilho minha alma jejuando, e oro, e busco minha face, e me afasto dos meus caminhos perversos. Então eu ouvirei do céu, e os perdoarei, e os curarei. Sua terra, e isso é o que vemos novamente, através do Antigo Testamento, que as pessoas se humilham jejuando, orando, afastar-se do mal. Feitos, e Deus veio e curou sua terra. Então eu espero que você entenda agora que o jejum é importante. Jejuar é algo que devemos fazer. Devo fazer. Ok, jejum, como eu fiz? Sobre mim, eu não tinha grande experiência com jejum antes de jejuar 40 dias. Eu tentei jejuar antes em uma escola bíblica em que estive alguns anos atrás, quando era novo na fé, como uma escola de treinamento. Bem, tentamos jejuar alguns dias, mas jejue porque devemos tentar jejuar. E não foi uma boa experiência. Não consegui uma grande coisa, só que eu estava com fome. Anos depois, eu estava tão frustrado com a minha vida. Eu vivia tão longe de tudo que li na Bíblia. Não vi curas e pessoas sendo salvas e libertas. Não experimentei ser guiado pelo Espírito Santo. Bem aqui. E um dia eu estava lendo o Evangelho de Lucas, onde li sobre a figueira. Quem não deu frutos. Ele estava de pé por 3 anos sem dar frutos. E então ele disse algo radical: Jesus. Porque o chefe do jardim, ele queria cortá-la. Cortar a figueira porque ela não dava frutos. E a Bíblia diz: deixe-o sozinho este ano também, até que eu cave ao redor e a fertilize. Se der frutos, ótimo. Mas se não, depois disso, você pode cortá-lo. Então você lê nessa parábola que essa árvore estava há 3 anos sem dar frutos. E então ele disse: vamos dar mais 1 ano. Se não der frutos no próximo ano, então podemos cortá-la. Quando li isso, se tornou vida para mim. Uau! De repente vi que era essa vitória. Eu era cristão há 6 anos naquela época e não tinha produzido esse tipo de fruto. Há um tipo diferente de fruta.
amor, alegria. Você lê sobre Gálatas 20. Mas também há o fruto onde Jesus disse, não são vocês que me chamaram, eu que chamei vocês, eu dei a vocês o Espírito Santo. Saiam e deem frutos. E é isso. O que eu não fiz, eu não saí e dei fruto. E eu era aquela figueira. Mas estive parado 6 anos sem dar frutos. E não apenas 3 anos. Então isso simplesmente se tornou vida para mim. Essas palavras simplesmente pularam na minha cabeça e Deus falou comigo através disso. Era aquela vitória. E eu fiquei tipo, uau! E Deus me deu mais um ano. Ele me deu mais um ano. Ele cavou ao meu redor, adubou. Se eu não der fruto no próximo ano, Ele pode me derrubar. Fiquei tão forte para mim. Eu estava sentado lá e não sei porquê, mas estava apenas assim. Algo radical tem que acontecer agora. E eu simplesmente jejuo. A partir de hoje, jejuo 40 dias. E eu estava comendo um bolo. Então peguei o prato e fiz assim. Agora estou jejuando 40 dias. Naquela época, eu não conhecia muitos que haviam jejuado por 40 dias. Jesus fez isso e lemos na Bíblia. Na Dinamarca, não conheço muitos que tenham feito isso. Mas eu simplesmente sabia que era isso. E de um dia para o outro, comecei um jejum de 40 dias. Nos primeiros 9 dias, só bebi água. Foi realmente difícil, para ser honesto. Foi muito, muito difícil. Foi como quando eu bebi água, sim, quase. Eu não gostava da água lá e não queria beber mais água. Preferia ficar sem água. Era realmente difícil. Senti muitas coisas no meu corpo e nunca tinha feito isso antes. Então havia uma grande luta dentro de mim. O que está acontecendo porque eu sentia fome e assim por diante. No começo eu tive dor de cabeça e me senti cansado e pude sentir algo no meu corpo. Mas eu continuei jejuando e busquei Deus, Estava lendo um livro, estava lendo a Bíblia, estava orando muito. Eu estava jejuando e então, depois de 9 dias, comecei a beber suco e também na Dinamarca estava realmente frio. Estava frio em janeiro. Então eu estava com muito frio e minhas mãos estavam geladas. Então eu também comecei a beber chocolate quente para aquecer meu corpo. Foi assim que eu jejuei. Se eu começar com o espiritual, durante esses 40 dias eu só leio a palavra. Eu orei, não muitas horas, mas orei mais do que costumava e li mais do que li a palavra e estava lendo um livro. Isso se tornou vida em mim. Eu experimentei como o Espírito Santo começou a falar comigo sobre diferentes coisas, sobre santidade, sobre o pecado. Ele começou a lidar comigo. Eu me humilhei diante de Deus e me arrependi. Comecei a me arrepender por coisas, porque Deus começou a agir na minha vida. E isso mudou minha vida completamente. Deus falou comigo. Eu tenho o livro aqui, A Sã Doutrina. Leia e compre na Amazon. Eu tenho um link no meu site, thelastreformation.com. E Deus me deu esse livro e isso é, de alguma forma, um livro de testemunho. Como eu jejuei 40 dias, como Deus me deu esse livro. Um capítulo por dia, em 2 semanas. E como isso mudou minha vida. E tudo que faço hoje começou com esse pensamento. Mas quero falar sobre algumas das outras coisas, como funcionou na minha vida. Foi difícil. Você passa por uma luta interior. Eu passei por uma luta interior que nunca tinha enfrentado antes. Muitos pensamentos vieram até mim como jejum. Não é esse o jejum que Deus quer que você faça aqui. Não, coma algo em vez disso e ganhe energia para sair e evangelizar em vez de jejuar. Estar cansado, e todas essas coisas estavam vindo. E então eu senti dor aqui. Ei, você está doente. Você vai morrer, você vai morrer. E tirei tudo isso do o tempo todo. Você vai morrer, você está doente. Isso não é o jejum que Deus quer. Isso, comer em vez disso e sair para evangelizar, comer e fazer outras coisas. Você tem certeza de que precisa jejuar? Isso é apenas a sua ideia. O doce estava lá. E muitas vezes eu olhava para a geladeira, olhando a comida.
e não, e saí, e então estava lutando, eu estava realmente lutando. Havia um espírito de luta dentro de mim. Não era todo dia que havia um período de jejum, um período disso. Eu acredito que tem algo que você aprende em um jejum mais longo, que não se adquire jejuando apenas um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. E a maioria das pessoas que conheço tentaram jejuar apenas 3 dias e é fantástico. Não é a mesma coisa, desculpe. Porque para mim, se eu jejuar 3 dias, no primeiro dia fico realmente com fome, porque tenho que me acostumar a não comer. Estou realmente com fome. No segundo dia, todas as toxinas de toda a comida que eu tinha comido antes tinham sumido. Você tem que sair do seu corpo e isso é o que acontece quando você está jejuando. Você está limpando o seu sistema. Então isso tem que sair. E quando você está no banheiro, você pode ver que ao urinar é realmente amarelo, porque tudo tem que ser eliminado. No segundo dia, você está eliminando as toxinas do seu corpo e muitas vezes você tem dor de cabeça. Isso é o que eu tenho, dor de cabeça, e então, o primeiro dia, você mal pode esperar pelo 4º dia onde você pode comer. Às vezes, é isso que você experimenta. Mas se você faz um jejum mais longo, você experimenta um período diferente. Dias em que você pode experimentar essa luta. Depois você tem um período do 4º dia ao 7º dia, onde você pode experimentar essa luta. Onde o corpo fica cansado e você tem que se acostumar. E então você tem um grande período em que tem muita energia, pode fazer muitas coisas e não está cansado e não está com fome e continua. Deus está falando. E eu quero dizer que isso é algo que você tem que experimentar por si mesmo, para experimentar esses períodos. E também tem uma luta, para mim, no meio do jejum. É isso, tem certeza que não são apenas 20 dias e não 40? E é como se fosse loucura. Batalha acontecendo. Na sua alma. Há uma batalha na sua alma e você realmente decide não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. É a vontade de Deus. E através do jejum, você se humilha, como eu digo, mas também aprende a ser humilde no coração. Lide com a sua alma. Você aprende a ser forte, você aprende a ter caráter na sua vida. Viva e aprenda a negar as coisas da sua alma e viver pelo Espírito. Porque você aprende a saber como funciona. E isso também acontece com a tentação. Você sabe que Satanás é um mentiroso. Ele apenas tenta você. Não é verdade tudo que ele está dizendo, porque quando você está jejuando, você está pensando. Quando eu paro rápido demais, eu quero ir e comer lá, eu quero ir lá e quero ir lá e vou comer isso e aquilo e você planeja muitas coisas que quer comer. Assim eu frequentemente experimentava no começo, né? Eu quero comer isso e aquilo. Mas quando você começa a comer de novo e não come há muitos dias, começa com um pão pequeno e assim que começa a morder. Você sente dor aqui. Por quê? No chiclete, porque você não está acostumado a comer. Porque você não está acostumado a usar isso. Você sente dor e depois não consegue saborear as coisas porque não tem provado nada. Muitas semanas não tem o mesmo gosto de antes. E depois você fica cheio, porque o seu estômago não está acostumado a comer. E logo após uma pausa, você está totalmente satisfeito. E então, você não quer ir e comer muitas coisas. E você vê que é assim que o pecado funciona. O pecado é tipo, tem um gosto tão bom, é tão agradável. Mas quando você está na presença de Deus e você está na presença de Deus, você sabe quando você fez isso? Era uma mentira. Era só bom nos poucos segundos que estava lá. Mas o que eu fiz? Você vê que pecado é apenas pecado. E isso também me ajudou no jejum para superar o pecado. Viver pelo Espírito e não pela alma. Foi algo que aprendi com aquele jejum. Na próxima vez que eu fiz jejum, foi de alguma forma muito mais fácil, porque eu não tinha o mesmo medo. Eu sabia como funcionava. De novo, é mais fácil. Da última vez eu jejuei por 40 dias. No último dia do jejum, eu estava em crise naquele momento. Eu estava encostado em uma parede e não conseguia rompê-la. Estava em uma grande crise. E você leu sobre no meu livro A Última Reforma, eu estava naquela crise.
e o último dia. Eu ouvi Deus falar muito claramente. E ele disse, vá para essa igreja, vá para essa igreja, vá. E eu estava, fazia muito tempo que eu não ouvia a voz dele. E agora ele está falando de novo. E eu fui a essa cidade e disse, Deus, por que estou aqui? O que você quer que eu faça aqui? E conheci um cara que foi curado. E esse cara me disse, você já deve ter ouvido a história de que ele estava orando a Deus. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, Deus enviou Torben à nossa cidade para ele poder orar por mim, para que eu pudesse ser curado. Primeiro dia, Deus falou comigo e eu fui lá e ele foi curado. E ali eu tive uma ideia do que é ser guiado pelo Espírito Santo. E quando voltamos para casa daquilo, nossas vidas começaram a mudar e saímos da crise e Deus falou conosco repetidamente. Então, eu posso ver que a primeira vez que jejuou na minha vida, por 40 dias eu interrompi. Cheguei a um muro quando se tratava de cura e libertação e essas coisas. Uma das vezes que eu estava em crise, realmente uma grande crise na minha vida, eu não conseguia, através dessa parede, eu não conseguia ver nada lá fora. Eu estava Deus, se você não vier, eu vou morrer. Eu queria morrer quase porque era muito difícil. Mas ali novamente eu vivenciei uma reviravolta. Quando eu jejuar. Eu também tentei jejuar 7 dias e 20 dias, onde você ouviu que eu tive o sonho. Um dia Deus falou comigo através do livro de Esther, onde eu fiquei 3 dias sem comer e beber. E também foi um jejum muito forte, porque Deus colocou no meu coração. E nesses 3 dias, normalmente, preciso beber muitas coisas quando estou jejuando. Mas dessa vez eu não tive dor de cabeça, não tive problema com nada, apenas não comi nem bebi em 3 dias. Foi realmente forte e eu recebi uma resposta para uma oração no primeiro dia. Uma resposta para uma oração no segundo dia. Uma resposta para uma oração e uma profecia forte no terceiro dia. Então foi um dos meus jejuns mais fortes, também os 3 dias que jejuou naquela vez. Então jejuar é importante e quero dar alguns conselhos práticos. E quero dizer novamente sobre o jejum. Não jejuo por diversão. E acho que você não deveria jejuar apenas por diversão. Porque não é divertido jejuar, acho que você deveria buscar a Deus. Não diga a Deus se você quer que eu jejue, mas diga como devo jejuar. Você diz, como devo rezar? Como devo dar? O que devo fazer com o dinheiro que tenho? O que devo fazer com minha vida? Como devo jejuar? Então você tem que se perguntar, como posso? Faça o que você sentir vontade. E há diferenças. Período na Bíblia, 21 dias, 3 dias e dias. E talvez você possa jejuar uma vez por semana ou 2 dias por semana, como os fariseus, eles jejuavam toda segunda e quinta-feira. Então por isso eu disse que 20 dias de graça. Há uma semana, e conheço muitos ministérios, que jejuaram 1 dia por semana ao longo da história. Então, sobre o jejum, quero dizer que minha esposa fica chocada que eu consigo jejuar porque amo comer. Eu realmente amo comida, amo doce, amo chocolate. Coca eu adoro e bebo bastante, como muitos doces. E de muitas formas ela está surpresa que eu como muito e não consigo manter minhas mãos longe disso, mas eu posso jejuar. Porque eu não jejuo por diversão, eu jejuo por Deus, eu jejuo por Jesus, eu jejuo por algo. Eu amo mais do que doces, eu amo Deus mais do que doces, eu amo Deus mais do que comida. E eu tenho um objetivo com o jejum, eu nunca jejuo só por diversão. Eu faço jejum para me aproximar de Deus, faço jejum porque quero que Ele mude minha vida, faço jejum porque não quero ser colocado na mesma posição que os outros. Orgulho e ser orgulhoso. Quero que Ele possa dizer, quero para me manter longe do orgulho. Viver com humildade, quero obedecer a Ele, quero servir a Ele, quero fazer o certo com as coisas que Ele me deu e por isso estou jejuando. E quando você jejua, como Jesus foi tentado no deserto, você também será tentado. Faz parte de você. Você vai ter ideias como comer novamente, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, e quero dizer que jejuei onde parei novamente. Eu também tentei fazer um jejum de 40 dias onde não consegui completar. E quando você parar, você apenas... Então você continua e vê Deus e não desce por esse caminho, mas aprende. E vê Deus e... De novo, então eu tentei isso
e parei de novo. Quero dizer que você pode jejuar de diferentes maneiras, como aqui em um período curto de 3 dias sem comida e bebida. Moisés, ele estava na presença de Deus, ele jejuou 2 vezes 40 dias sem beber e comer. Então foi uma coisa muito natural, mas sem comida e bebida, jejuns curtos, isso é normal. Em um jejum mais longo, uma coisa boa é só no dia antes de você começar um longo e rápido jejum, não beba muito café. Não coma muita carne pesada. Precisa porque assim está no seu sistema. E se você beber muito café, vai sentir dor de cabeça, porque isso tem que sair do seu sistema. Então é bom começar bem devagar quando você começa um jejum mais longo. Eu não fiz isso da primeira vez, mas é uma coisa boa a se fazer. Outra coisa é que quando você sair do jejum, não coma demais. Porque seu estômago precisa se acostumar a comer novamente. Então é bom comer menos comida. Porque o que você come, seu estômago se acostuma a comer aquela quantidade. Então, se você está acostumado a comer tanta comida aqui, e depois de um tempo você começa a comer demais, é o que você continua fazendo e depois ganha muitos quilos novamente e fica muito grande. Então, comece de novo da maneira certa. Também com o jejum, você perde alguns quilos, claro, normalmente. Em um jejum de 40 dias, eu perco cerca de 16 quilos, 14, 16, 18 quilos mais ou menos. Mas é também porque tenho alguns quilos para perder. Pessoas com menos para perder, perdem menos quilos e mais peso. Então você perde alguns quilos, mas não jejua porque quer mais. Para perder um pouco de peso, porque muitas vezes, quando você começa a comer novamente, engorda muito rápido e pode ficar ainda maior se começar a comer demais. Pensem nisso. Eu quero dizer, quando você jejua, quando Jesus estava no deserto, ele estava longe de tudo, das pessoas, estava apenas no deserto. Não fiz isso, não estive simplesmente longe de tudo. Tenho uma esposa, tenho filhos, fazia parte da minha vida cotidiana. Também jejuava quando ia para o trabalho, trabalhava enquanto jejuava, porque eu não consegui fazer outras coisas. Então eu jejuei e fiz uma pausa para as crianças e ajuda para preparar o jantar, servir na mesa e terminar isso. E você pode fazer isso enquanto jejua. Você pode jejuar e cuidar da sua família ao mesmo tempo. Às vezes quando eu encontro, ao jejuar comia com minha família, não que eu comesse, mas eu me sentava com água ou suco. E então me sentava com eles enquanto comiam, porque é um bom momento para conversarmos em família. Outras vezes eu tive caminhando e rezando sem me sentar com eles. Tem sido diferente de tempos em tempos. E é algo que você conversa com sua esposa e seu marido, sua família, sobre como ser uma pessoa melhor. Você faz coisas. Então aqui vai um conselho prático. Também é diferente como as pessoas me fazem muitas perguntas. As pessoas que sabem que sou rápido. Quanto você lê? Quanto você reza? Como você faz isso? E eu quero dizer que é como rezar, é como dar. Varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas entram e rezam com música e apenas vão e gritam. Eu faço isso às vezes, eu faço isso com frequência. Mas eu gosto de sair para a natureza e rezar. E assim é como eu rezo. Às vezes eu leio, simplesmente sento e leio bastante. Outras vezes eu ouço a Bíblia no meu telefone com som. E outras vezes eu faço coisas diferentes. É diferente como eu faço de vez em quando. E é diferente de pessoa para pessoa como elas rezam. É diferente de pessoa para pessoa como elas oferecem suas... E também é diferente de pessoa para pessoa como elas jejuam. Talvez você possa. Consiga um apartamento ou uma casa de verão. E sente-se lá por apenas 3 semanas sem falar com ninguém e sem fazer nada. Faça isso. Talvez você tenha um trabalho e uma casa e faça outras coisas. Isso é algo que você precisa descobrir com Deus. Então peça a Deus. Deus. Devo jejuar? Sei que você está me chamando para jejuar. Quando devo jejuar? Como devo jejuar? E depois
jejuar junto com Deus, conversar com Ele sobre isso. E experimente como Ele está te guiando e como isso se torna uma experiência muito boa. Boa, forte experiência na sua vida. Então, era o que eu queria dizer sobre o jejum. Havia muitas informações resumidas. O jejum tem a ver com tivemos que fazer isso, não vamos nos orgulhar e olhar para nós mesmos. Bênção, que nos humilhamos diante de Deus para que Deus possa nos levantar. Primeiro tinha a ver com nossa alma. Então, negamos nossa alma coisas. Nossos corpos fraquejaram, assim nos fortalecemos para que possamos romper áreas em nossas vidas. E essa é uma das coisas com o jejum. O jejum também te ajuda para entender como a alma funciona, sentir a tentação e como recusar a tentação, como morrer para viver por Cristo. Outra coisa, Jesus jejuou, ele disse, quando você jejua, quando você dá, quando você ora. O primeiro discípulo jejuou, o jejum era uma grande parte do Antigo Testamento. O jejum é uma grande parte de ser um discípulo de Jesus Cristo. Novamente, quando você jejua, diferentes coisas acontecem no seu corpo e você pode pesquisar na internet para saber mais. Descubra alguns ensinamentos sobre isso, como o corpo funciona se você quiser, porque é bom saber disso. Não é perigoso o que você está vivenciando, como quando eu tenho a palavra em inglês, soluço. Eu acho que é a palavra em inglês. Dói muito aqui. Dói muito quando estou jejuando porque não tenho comida aqui. Mas não é perigoso, mas claro, ouça o seu corpo. Não faça nada estúpido, mas não seja bobo. Não ouça ao mesmo tempo, ouça o Espírito Santo. Então jejue e experimente as coisas fortes. Sinta o fogo, veja como muda a sua vida, como faz romper. E então entrar em uma vida onde o jejum faz parte disso. Ser discípulo é algo que você faz. Então é isso que eu queria dizer sobre jejum. Espero que tenha tirado algo disso. Eu só vou orar por você. E então vou terminar. Deus, eu te agradeço por esse ensinamento. Deus, isso é tão importante. Deus, eu oro para que isso chegue à igreja, Deus. Precisamos disso. A igreja precisa disso. Deus, precisamos nos humilhar diante de Ti. Você, Deus, para que possa nos elevar, para que possa nos exaltar. Deus, nós queremos viver, não pela alma, Deus, queremos viver por Ti. Sua vontade, faça o que você a chamou para fazer. Deus, nos ajude a jejuar, nos ajude a entrar nesta vida com liberdade. Sobre ajudar a entender o que é o jejum, eu rezo por todos que ouviram esse ensinamento. Deus, que você falará com eles. Você vai falar com eles e vai colocar isso no coração deles, para que comecem a entrar nessa vida incrível e experimentar como o jejum é fantástico. Que está mudando a nossa vida, Deus. Vem com teu Espírito Santo e trabalha, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e eu espero ansiosamente pela próxima vez. Não sei exatamente sobre o que vou falar. Eu oro e pergunto a Deus o que Ele quer que eu fale. Tchau!